Nós agradecemos a todos os integrantes desta composição da mesa de honra, convidando que possam acompanhar a continuidade da programação da nossa primeira fileira, por gentileza. E informamos como será a dinâmica dos painéis que terão início logo na sequência. Nós ouviremos sempre, inicialmente, as considerações dos presidentes de mesa. Na sequência, teremos, então, a exposição dos palestrantes e, por fim, as contribuições dos debatedores e considerações finais a respeito de cada painel. Vamos iniciar, então, a programação técnica com a reforma do Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, modernização e efetividade. São convidados, então, ao palco os presidentes de mesa. Anabela Galvão, advogada, procuradora municipal da Serra e vice-presidente da OAB Espírito Santo. Elcio Ronda, diretor jurídico da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E Alessandro Rostanho, advogado, conselheiro da seccional da OAB Espírito Santo, membro da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. O nosso palestrante, Roque Antônio Carraza, advogado, professor titular de Direito Tributário dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC São Paulo. E os debatedores, José Eduardo Ramos, advogado, professor, doutor pela PUC São Paulo e membro da Comissão de Tributário da OAB Espírito Santo. Ricardo Correia Dalla, advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, mestre em Direito Constitucional Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre pela PUC São Paulo. Tiago Nader Passos, advogado, especialista em Direito Público, ex-conselheiro do CERF Espírito Santo e membro do Conselho Municipal de Recursos Fiscais da cidade de Vitória e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Espírito Santo. Seguiremos, então, com a nossa programação, conforme informada a dinâmica anteriormente, iniciando com o presidente de mesa, Alessandro Rostanho. Muito bom dia a todos. Eu fico muito contente em ver um auditório tão repleto e extremamente qualificado nessa manhã do dia 26 de setembro. Nós temos um trabalho muito grande que já vem sendo desenvolvido há quase um mês e meio, diuturnamente, e esse trabalho culminou nesse evento de nível nacional que nós conseguimos organizar pela Comissão de Tributário, junto com a seccional e com o grande apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu, antes de começar a mesa, professor, quero quebrar um protocolo, pedir a sua licença para agradecer imensamente a presença do nosso querido secretário-geral adjunto, doutor Ari Requiante Neto, e do doutor José Augusto Araújo de Noronha, que é o nosso diretor-tesoureiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Na pessoa de Vossas Excelências, eu agradeço e cumprimento todas as autoridades presentes e empenhadamente o esforço que foi dedicado pelo Conselho Federal, tanto quanto à publicidade, quanto à mídia, quanto ao apoio financeiro e estrutural para o desenvolvimento desse evento. Muito obrigado a Vossa Excelência, a quem eu peço uma salva de palmas para os conselheiros federais aqui presentes, que hoje possibilitaram a realização desse evento. Eu quero cumprimentar, na pessoa dos conselheiros federais, todos os conselheiros federais aqui presentes, sobretudo o doutor Alok, o meu querido colega de faculdade, de longo tempo já presente, e a conselheira federal, a doutora Luciana Matar Nemer, que aqui se encontra também, minha querida amiga. Eu quero cumprimentar todas as demais autoridades e iniciar os trabalhos dessa mesa, dizendo que é uma satisfação muito grande para a OAB Espírito Santo realizar um evento de tão grande magnitude. Eu terei que me ausentar porque eu vou buscar o senador Roberto Rocha, o relator da reforma tributária no Senado Federal, agora no aeroporto. Ele e o deputado Luiz Carlos Raul estão vindo juntos de Brasília para palestrar para vocês na parte da tarde, a partir das 14 horas. Quero cumprimentar os presidentes de subseção aqui presentes, as advogadas, os advogados, os queridos colegas de comissão de direito tributário que tanto se empenharam para a realização desse evento. Sem vocês, nós não poderíamos ter chegado aqui.
É um trabalho diuturno de quase 1 mês e meio que nós vimos desempenhando em prol da advocacia, em prol da democracia, do Estado Democrático de Direito, que o senhor tanto gosta de falar, professor Roque, e que nós temos que defender. Aqui, hoje, a OAB sai do centro de Vitória, vem para o Sheraton, e aqui se transforma na chamada Casa da Cidadania. E é em busca dessa cidadania diuturna, da defesa do contribuinte, dos direitos do cidadão, e também nas discussões do dia a dia, legislativas e políticas, em que nós possamos aqui desenvolver um bom trabalho e permitir aqui a realização de um grande evento, com esse debate, talvez, que seja o grande tema do momento, a grande discussão, que é a reforma tributária no país. Eu sou muito suspeito em falar numa mesa em que está o professor Roque. Eu fui aluno de Vossa Excelência por quase 9 anos na nossa querida Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Desde que saí de Vitória há 20, eu não vou dizer os anos, porque entrega a idade, mas faz tempo, né, Eduardo? Faz tempo. Aliás, quero cumprimentar o nosso querido presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal, meu presidente, Eduardo Maneira, veio do Rio de Janeiro para nos prestigiar aqui. Vossa Excelência tem uma mesa no final, presidida pelo nosso querido conselheiro Noronha, em que vão debater a advocacia e a reforma tributária. Eu sou suspeito, falava, porque fiz mestrado, doutorado na PUC, nossa querida PUC, e fiquei por longo tempo sendo aluno, e hoje posso dizer que desfruto da sua amizade. E é dessa amizade de longos anos que nos permitiu até viajarmos juntos para alguns lugares do mundo, né, professor Roque, em conjunto, e que me traz a possibilidade de chamá-lo e querer dividir um pouco mais dessa cultura iminente que o professor Roque tem e que se espalha por todo o país há longos anos, ensinando não só aos seus alunos, mas também a todos os advogados e componentes da comunidade jurídica que possam desenvolver um melhor estudo do direito tributário. O professor Roque é, talvez, hoje, a pessoa que tem a maior dedicação no estudo acadêmico do direito tributário, com alguns outros professores da PUC, como o professor Paulo de Barros Carvalho, né, e que vem desenvolvendo o estudo de todas as questões relativas à tributação direta e indireta, ao processo tributário e tantas outras questões. Eu brinco, eu faço essa brincadeira sempre, eu fiz essa brincadeira até na campanha com o nosso presidente Zé Risque, Anabela, e falei o seguinte: o professor Roque tem uma brincadeira na PUC, que a gente já faz há muito tempo, né, que os alunos dele não pagam mensalidade, pagam cover artístico, né, porque o cidadão executa normalmente um show quando faz as suas apresentações. Já passando a palavra para o professor Roque, eu cumprimento os meus colegas de mesa, José Eduardo, da comissão, a doutora Anabela, aqui representando a presidência, meu querido amigo Ricardo Dalla, nosso grande tributarista do Estado do Espírito Santo, doutor Tiago, da nossa comissão, e também o nosso querido conterrâneo, né, paulista, né, Ronda, doutor Elcio Ronda. Eu sou do Conselho Jurídico da Federação das Indústrias de São Paulo, sou com muita honra membro do CONJUR, que é hoje dirigido, junto com o ministro Sidney Sanches, do Supremo Tribunal Federal, pelo doutor Elcio Ronda, que é braço direito do presidente Paulo Scaff, lá na Federação. Professor Roque, não mais me delongando, eu vou ter que me retirar daqui a pouco, mas quero passar a palavra a Vossa Excelência, cumprimentando e com muita honra ter a sua presença aqui no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero dizer da grande satisfação que sinto em estar aqui na aprazível cidade de Vitória, participando desse congresso que gira em torno da reforma tributária. Eu agradeço a gentileza do convite e as palavras amáveis com que esse grande jurista e amigo, professor e advogado Alessandro Costanho me apresentou. Esse é um evento que já se prenuncia vitorioso. Vitorioso pela forma como foi concebido, vitorioso pela excelência do temário eleito e vitorioso pelo gabarito intelectual de todos quantos, né, participarão dessas mesas de debates. Também
quero saudar a ilustre vice-presidente da OAB, subseção do Espírito Santo, advogada, doutora Anabela Galvão. Saúdo o amigo e advogado competentíssimo Elcio Ronda, e aos colegas debatedores, não é? Que vão propiciar o entrechoque de ideias. Já se disse que é do entrechoque de ideias que, no mais das vezes, faísca o debate. Refiro-me ao advogado, doutor José Eduardo Silvério Ramos, ao meu velho amigo Ricardo Dalla, nos conhecemos há mais de 20 anos, e desde então muito o admiro, é um jurista criativo, competente, e os presentes sabem, não é, que estou realmente dizendo a verdade, e ao colega debatedor, Tiago Nader Passo. Gostaria igualmente, não é, de saudar ao professor Eduardo Maneira, um grande orador, não é? Vejam, ele fez um improviso perfeito, né? Era Churchill que dizia: muito cuidado com os improvisos, que quase nunca valem o papel em que foram escritos. E, no entanto, no caso, nos deparamos com um orador que, de improviso, a todos nós encantou. E eu gostaria também, de público, de reiterar uma saudação que fiz ontem, também de improviso absoluto, ao colega Ari, que capitaneou a derrubada dos vetos presidenciais. Todos nós que conhecemos o processo legislativo sabemos que é muito difícil derrubar um veto do presidente da República. E ao doutor Ricardo se aplica, né, aquela velha frase: não sabia que era impossível, foi lá e efetivamente fez. Muito bom. Eu fui incumbido de falar-lhe sobre a reforma tributária. É um tema amplo, complexo e difícil. Para enfrentá-lo, adotarei o método da redução da simplicidade, método esse concebido por René Descartes. Descartes ensinava que, para resolver um problema complexo, é preciso dividi-lo em tantas partes quantas forem necessárias para melhor o resolver. É o que, modestamente, procurarei fazer, sem a tola pretensão de monopolizar a verdade e atento a uma célebre advertência do padre Antônio Vieira, o príncipe da palavra sacra. Quem levanta muita caça e não vai atrás de nenhuma, não deve se queixar se ao final da jornada volta para casa com as mãos vazias. Bom, começo por dizer que o atual sistema tributário é intrinsecamente bom. A Constituição deu às pessoas políticas competências tributárias privativas, deu às pessoas políticas a aptidão para criar, em caráter exclusivo, em caráter privativo, impostos, taxas, contribuições. Costumo dizer que a Constituição traçou as fronteiras do campo tributário e o dividiu em faixas, dando uma para cada uma das pessoas políticas, de tal sorte que a União tem os seus tributos, cada um dos Estados-membros outros tributos, idem cada um dos municípios mais o Distrito Federal. A Constituição, sem dúvida, é a carta das competências tributárias. Indica o que as pessoas políticas podem, o que não podem e o que devem fazer enquanto criam em abstrato tributos. Portanto, em tese, a Constituição deu às pessoas políticas autonomia financeira, que é o pressuposto da tão almejada autonomia jurídica. Também a Constituição classificou os tributos em espécies e subespécies. Mas ela fez mais do que isso, traçou a regra matriz, o arquétipo, a norma padrão de incidência das várias espécies e subespécies tributárias. Embrionariamente, atomicamente, todos os tributos se encontram estruturados na Constituição. E isso vincula as pessoas políticas. Então, quando, por exemplo, o Estado do Espírito Santo cria o ICMS,
não pode criar qualquer tributo tendo apenas a cautela de depois pegar esse rótulo, ICMS. Não. Quando o Estado do Espírito Santo cria o ICMS, deve fazê-lo, olhe os fitos na Constituição, mais especificamente em seu artigo 155.2 e nos parágrafos 2º a 5º desse mesmo artigo 155. Logo, estamos todos a perceber que a classificação constitucional dos tributos não foi apenas nominal, foi também conceitual. A Constituição não se limitou a rotular os tributos, a chamar um de imposto, o outro de taxa, o outro de contribuição de melhoria, um imposto de imposto sobre importação, o outro de imposto sobre exportação. A Constituição, sem dúvida, fez isso, mas ela foi além. Também apontou o regime jurídico que cada espécie e subespécie tributária deverá necessariamente observar, o que nos protege enquanto contribuintes. Graças à Constituição, passamos a ter o direito subjetivo, se quisermos, o direito constitucional subjetivo, de só sermos tributados de acordo com esses paradigmas constitucionais. Um tributo criado fora de sua regra matriz constitucional é um tributo inconstitucional, é um tributo que agride o direito de propriedade, é um tributo que tende a assumir feições confiscatórias. E como ninguém ignora, nenhum tributo pode ser instrumento de confisco, se por mais não fosse, em razão do que estabelece o artigo 150, inciso 4 da Constituição. E, por fim, a atual Constituição limitou o exercício das competências tributárias por meio de uma série de princípios. O princípio da legalidade, o princípio da igualdade, o princípio da anterioridade, o princípio da razoabilidade. Todos esses princípios guiam a ação estatal de exigir tributos. Nenhum tributo será válido se não obedecer em tudo e por tudo aos princípios constitucionais tributários. Então, vejam, né, que o sistema constitucional tributário é intrinsecamente bom. No entanto, a tributação vai mal. Vai mal, em rigor, não por culpa da Constituição, por culpa dos seus aplicadores, por culpa, por que não, do Poder Legislativo, que não tem editado as leis que tornariam a tributação mais justa, por culpa do Poder Executivo, que muitas vezes abusa da faculdade regulamentar e inova inauguralmente a ordem jurídica por meio de decretos, de portarias e até de atos administrativos, quando, em verdade, deveria limitar-se a prover a fiel execução das leis, como preconiza o artigo 84.4 da Constituição. E por culpa também, não é, data máxima vênia, de alguns setores do Poder Judiciário que estão trocando a toga pela pasta da Fazenda, estão fazendo cálculos, estão fazendo projeções, como se o direito do contribuinte fosse maior ou menor, dependendo das quantias em jogo. Isso até tem um nome, consequencialismo jurídico. O que é o consequencialismo jurídico? Né? Sem querer fazer muita teoria, não é? O consequencialismo jurídico é, na verdade, uma técnica argumentativa pela qual o aplicador do direito leva em conta as consequências, a seu ver, danosas que sua decisão poderá causar. E, com isso, muitas vezes, aplica o direito com lei, sem lei ou apesar da lei. Se transforma num livre aplicador do direito. E esse mal traz à sirga um outro mal, que é o ativismo judicial. Há ativismo judicial quando o Poder Judiciário invade as atribuições de outros poderes, mormente do Poder Legislativo, o que atropela o princípio da igualdade, da autonomia dos poderes. O artigo 2º da Constituição é peremptório. 3 são os poderes da República, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Qual seria o antídoto para esse mal? O garantismo jurídico.
O garantismo jurídico surgiu na Itália na década de 1970, quando, por força de uma série de desmandos ocorridos nos meios políticos e nos meios empresariais, foram editadas leis de exceção. E essas leis passaram a ser aplicadas sem critério nem método, como a clava nas mãos dos bárbaros. Para reagir a esse estado de coisas, surgiu exatamente esse movimento, o garantismo jurídico, que visava assegurar a livre defesa, mesmo para os acusados dos crimes mais graves. O Brasil está a vivenciar um momento histórico semelhante. As pessoas têm fome e sede de justiça. Dizem, é preciso passar o país a limpo, custe o que custar. A frase é retórica, mas positivamente não é jurídica. Atenta contra o Estado democrático de direito. É preciso passar o país a limpo, é verdade, mas observado o devido processo legal. E aqui peço vênia até para parafrasear Santo Agostinho, bispo de Hipona. Santo Agostinho disse, fora da Igreja Católica não há salvação. Eu me atrevo a afirmar, fora da Constituição não há salvação. Se consentirmos que hoje a Constituição seja violada para o bem, amanhã não teremos autoridade para nos insurgirmos se ela for violada para o mal. De mais a mais, quem é o senhor do bem ou do mal? É o próprio governante? Mas o próprio governante entende que sempre se pronuncia para o bem, ainda que para o bem próprio. Então é o povo, quem não ouviu a parêmia, a voz do povo é a voz de Deus, vox populi, vox Dei. Será verdade? Lembremos-nos de que, quando o povo foi chamado a optar entre Barrabás e Jesus, insuflado pelos altos sacerdotes do templo, optou por Barrabás. E vejam os colegas advogados que não era uma escolha tão difícil. Volto a indagar. Será mesmo necessária uma reforma constitucional tributária? Num primeiro momento, eu, a essa pergunta, respondia que não. Eu dizia até, o brasileiro padece de um fenômeno que poderia ser chamado de encantamento retórico. Tende a empolgar-se com palavras e expressões mágicas. Uma dessas expressões mágicas é justamente reforma constitucional tributária. Mas depois, ouvindo as explicações do professor Eduardo Maneira, me convenci que, em função da carga tributária sabidamente elevada, em função da má qualidade dos gastos públicos, em função da insegurança jurídica, não é, que permeia a tributação, e em função especialmente das exigências burocráticas irracionais, a reforma constitucional tributária é, de fato, necessária. Depois, não é, já se disse que não há nada de mais moderno do que invocar os antigos gregos, especialmente os pré-socráticos. Um desses pré-socráticos foi Demócrito. E Demócrito dizia muito bem que nada é imutável nesse mundo, nem mesmo a Constituição brasileira na parte relacionada à tributação, ao sistema tributário. Como bem lembrado, há poucos instantes, tramitam atualmente dois projetos de emendas constitucionais. A PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que tramita no Senado da República. Anuncia-se para os próximos dias uma proposta de emenda constitucional a ser ofertada pelo governo. Vamos aguardar. A PEC mais adiantada é a PEC 45, que surgiu de um projeto elaborado pelo Conselho de Cidadania Fiscal, liderado, nesse particular, pelo eminente jurista Eurico de Santos e pelo igualmente eminente economista Bernard Api. Eu não tenho nenhuma pretensão de desqualificar esse projeto.
Já se disse que, para se construir uma catedral, são necessários séculos. Para destruí-la, às vezes, um único dia. Veja o que aconteceu com a Notre-Dame de Paris. Não resta dúvida que esse projeto tem méritos. Em muitos pontos, merece elogios. Merece elogios, como dizia hoje de manhã, no programa Bom Dia Espírito Santo, quando abole a tributação das exportações. O Brasil tem um imposto sobre exportações. Isso é, se me permitem a ousadia, uma loucura. Qualquer economista sabe que um país deve exportar produtos e não tributos. Vejam o que a China faz, né? Nem imagina exportar tributos, né? Favorece ao máximo as exportações e, por isso, está dominando o mercado internacional. Também, não é digna de encômios a ideia de desonerar de tributação a folha de salários. Num país, não é, onde a mão de obra é abundante, não faz sentido tributar a oferta de empregos. Felizmente, não é, há hoje um consenso de que os empregos devem ser estimulados, né, tendo em vista até o grande número de pessoas desempregadas. São pontos positivos, pontos que só merecem elogios. Bom, a proposta, né, a emenda 45 de 2019, se propõe unificar 5 tributos: o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS e a COFINS, no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. No país das siglas, né, já se fala em IBS. Bom, é uma ideia interessante, né? Vamos reduzir 5 impostos em apenas um. Mas vejam o paradoxo. Durante 10 anos, de acordo com a PEC 45 de 2019, o mesmo IPI, o mesmo ICMS, o mesmo ISS, o mesmo PIS e a mesma COFINS continuarão a ser cobrados, desaparecerão apenas em 2019. E será que desaparecerão mesmo em 2019? Se é verdade que a história é mestra da vida, história magistra vitae, lembram-se do que aconteceu com o IPMF? O IPMF foi criado pela emenda 3 de 93 para durar até o dia 31 de dezembro de 1994. Quando esse marco temporal estava para ser alcançado, foi editada uma nova emenda constitucional, rerrotulando o tributo de IPMF para CPMF, como se a mudança dos rótulos alterasse a substância das coisas, verba non mutant substância rei, diziam os antigos romanos, e a CPMF continuou a ser exigida até 2007. Também o sistema, né, só estará implantado, de acordo com a proposta, em 50 anos. Em 50 anos, o mundo pode mudar. Isso se algum maluco, né, não comprimir um botão e não levar tudo pelos ares. Ainda, não é concebível que o legislador do presente crie entraves para o legislador do futuro. Em última análise, esses marcos temporais estão querendo impor uma trava à ação dos legisladores futuros. Estão criando, ou pretendendo criar, cláusulas gravadas com irrevogabilidade, o que fere o livre exercício da função legislativa. Também, o IBS, segundo a proposta, será arrecadado pela União e depois redistribuído para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal por um comitê gestor a ser criado com apoio numa lei complementar nacional. Quem vai ditar os passos a serem seguidos será um representante da União. Com isso, eu temo que, na prática, os estados, os municípios, o Distrito Federal venham a ser transformados em verdadeiras satrapias, a exemplo das satrapias da antiga Pérsia,
ou, se quisermos ser mais modernos, venham a ser transformados em autarquias federais, como autarquias federais eram os antigos territórios, que foram de vez eliminados com o advento da Constituição de 1988. Também, não é, propõe-se a criação de um imposto seletivo, que seria da competência exclusiva da União, criado por lei complementar nacional, para desestimular o consumo de bens e serviços supérfluos. Nesse particular, o caminho dos debates judiciais, do caminho dos debates parlamentares, está sendo útil, porque antes falava-se em externalidades negativas, sabe-se lá o que isso significa. Era uma cláusula aberta, uma cláusula de borracha, como diria Leon Deguy. Agora, a proposta, né, foi retrabalhada e alude-se ao consumo de bens e serviços supérfluos. Dizem que o governo federal proporá a recriação de um similar do imposto único, uma nova CPMF ou um novo IPMF, como preferirmos. O imposto único é intrinsecamente inconstitucional. Fere o princípio federativo, porque, sendo único, será arrecadado por um único ente, certamente pela União. Fere o princípio da capacidade contributiva, uma vez que atingirá a todos indistintamente, sem levar em consideração a aptidão econômica de cada um. Desestimula as operações financeiras, que agora começam a vingar no Brasil. E fere, por que não, o princípio da igualdade, porque, sendo único esse imposto, ele vai alcançar uma única manifestação objetiva de riqueza. As transferências patrimoniais. Existem outras manifestações objetivas de riqueza, os rendimentos, os ganhos provenientes de vendas mercantis, os ganhos provenientes da prestação onerosa de serviços, a manifestação objetiva da aquisição de bens imóveis, enfim, os exemplos poderiam ser multiplicados, que são legião. E mais a mais, a quem beneficia fundamentalmente essa proposta que está inserida na PEC 45? Em rigor, as grandes indústrias, que estão submetidas à tributação pelo sistema do lucro real, e o sistema financeiro, o sistema bancário. Prejudica, penso eu, os produtores rurais, que verão embutidos no IBS o IPI. Prejudica os prestadores de serviços, e aqui estou aludindo também aos prestadores de serviços mais humildes, se podemos falar dessa maneira, aos alfaiates, aos funileiros, aos engraxates, e muitos municípios até, esses prestadores de serviços são isentos do pagamento de ISS. Agora terão que suportar o IBS com a carga econômica de tributos estranhos ao ISS, caso do IPI, caso do ICMS, caso do PIS, caso da COFINS. Vamos nos lembrar de uma regra clássica do pai da medicina, Hipócrates. Ele dizia: a primeira regra do médico é não prejudicar. Dito em latim, não é? Isso se torna mais erudito. Primus non nocere, primeiro, não prejudicar. Então, vejam que, se não for retrabalhada pelo Congresso Nacional, essa proposta vai, em muitos pontos, ser injusta, embora, né, torno a dizer, tenha os seus méritos. Ainda, não é? Pretende-se simplificar o sistema, mas eu tenho minhas dúvidas se o sistema será simplificado com essa proposta. Por quê? Porque ela vai abolir 19 dispositivos da atual Constituição, é um número considerável, só que vai criar 141 novos dispositivos, que trarão à sirga 40 novos conceitos.
Quantos anos serão necessários para que esses 40 novos conceitos venham a ser conhecidos, né? Venham a ser pacificados? Bom, se me fosse dado fazer sugestões ao Congresso Nacional, eu sugeriria que se pensasse num dispositivo que desonerasse por completo de tributação operações com o chamado mínimo existencial, que não deve ser confundido com o mínimo vital. O mínimo vital é o mínimo indispensável para que a pessoa sobreviva. Era a ração que os prisioneiros dos hediondos campos de concentração nazista recebiam para continuarem vivos, para continuarem escravizados. Mínimo existencial é muito mais do que isso. É o necessário para que a pessoa tenha instrução, tenha lazer, tenha cultura, possa cuidar da educação própria e dos seus dependentes econômicos, enfim, possa ter uma vida digna. O que adianta a Constituição proclamar com todas as letras que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é proporcionar uma existência digna a todas as pessoas, se na prática alguns estão alijados dos progressos da humanidade? Também já se faz hora de se proibir a criação ou aumento de tributos por meio de medida provisória. A medida provisória é, por sua própria natureza, precária. Ora, a precariedade da medida provisória não se compadece com a segurança e com a certeza que devem presidir o fenômeno da tributação. Também, eu encampo aqui de público um movimento que está surgindo em São Paulo, capitaneado pela doutora Raquel Preto, que é a secretária-geral da OAB, subseção de São Paulo, e pela advogada e professora Tatiane Piscitelli. Esse movimento tem o nome de Women Techs. O que significa isso? Percebeu-se no mundo todo que, infelizmente, as mulheres têm ganhos menores do que os homens. Não deveria ser assim. E no funcionalismo, efetivamente, não é. Uma juíza ganha tanto quanto um juiz, uma procuradora tanto quanto um procurador. Só podemos elogiar essa medida, que deveria ser estendida em todos os setores da economia, em todos os campos das atividades profissionais. Mas estatísticas demonstram que as mulheres ganham 67% menos do que os homens. A Constituição deveria tratar de dispositivos para que, por exemplo, não houvesse mais a seguinte aberração: a bomba para retirada de leite materno é tributada por meio de IPI com uma alíquota altíssima, talvez porque quem elabore as TIPs, as tabelas do IPI, sejam os representantes do sexo masculino. Operações com produtos de higiene íntima de mulheres, com anticoncepcionais femininos, com seguro-saúde de mulheres, deveriam necessariamente ser submetidas a uma tributação mais branda. Também, não é, nessa fase de tecnologia digital, é preciso repensar a tributação tributária para frente, que tantas confusões tem causado. Hoje é possível se saber por quanto a mercadoria será vendida ao consumidor final, por meio da tecnologia digital. Então, que se restrinja ao máximo a tributação tributária para frente. E, especialmente, né, já que o Deus Cronos, o implacável Deus do tempo, né, me concita a caçar as velas do meu discurso, que se elimine o quanto possível a burocracia. Vivemos ainda, eu vou repetir aqui uma fala dos oradores que me precederam, a fase do manicômio jurídico tributário. Há milhões de leis tributárias. A maioria de nós, para não dizer nenhum de nós, conhece todas as leis tributárias que criam exigências descabidas, né? Vamos eliminar o reconhecimento de firmas, né, que não tem nada a ver
com um exame grafotécnico. O reconhecimento de firmas existe em rigor para enriquecer o titular do cartório. Todos nós vimos, não é? Como isso se processa. Um primeiro funcionário apanha o documento, o segundo faz uma confrontação ocular, não é? Se as duas assinaturas são semelhantes, um terceiro bate o carimbo, o quarto arrecada aqueles emolumentos que vão enriquecer o titular do cartório. Vamos acabar também com as taxas de fiscalização que nada fiscalizam, né? Vamos acabar com um cadastro de contribuintes para cada pessoa política, quando bastaria um cadastro único de contribuintes. Imaginem, uma grande empresa que opera em todos os municípios brasileiros, terá que fazer 5.700 cadastros, bastaria um universal, né? O Brasil é uma república federativa, mas uma república é um país. Então, vamos eliminar esse ranço, né, que vem de tempos avoengos. Enfim, creio eu, não é o momento de caçar as velas do discurso. Mas, antes, eu quero passar aos colegas advogados e advogadas uma mensagem. Nós, advogados e advogadas, temos mais do que o direito, o dever de falar, de convencer, de explicitar as ideias. Quando falamos, nos preordenamos à ação. Isso está nas próprias Escrituras. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Ora, é justamente por meio da nossa pregação constante que contribuiremos para que a tributação no Brasil seja mais justa, seja mais equânime. Costumo dizer que o contribuinte brasileiro, como prometeu no Cáucaso, está com o corpo acorrentado, mas o seu espírito, esse não, esse continua livre, precisa apenas de amparo, e esse amparo pode e deve vir de todos nós, advogados, mormente daqueles, né, como eu, que fizeram do direito tributário a matéria de sua especial preferência. Felicitando, né, aos organizadores desse congresso, né, que já começou sob o signo do bom êxito, agradeço a todos pela gentileza e pela bondade de me terem ouvido. Muito obrigado. Bom dia. Alô? Vou passar a palavra ao doutor Elcio Ronda, ilustre diretor jurídico da Fiesp, para fazer as suas considerações. Obrigado. Alô, bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer muito à doutora Anabela pelo convite da OAB do Distrito Federal, do Espírito Santo, e o meu amigo Alessandro Rostenho, que teve que se ausentar, pelo convite pela Fiesp estar aqui presente. Agradecer muito as palavras, parabenizar o professor Roque, pelas palavras sempre muito precisas em relação à reforma. E eu queria ser muito breve, para externar também que a federação partilha de algumas preocupações quando se fala de reforma. Nós precisamos simplificar, é um ponto que nós temos colocado bastante temas para o Congresso Nacional sobre desburocratização e simplificação. Mas, quando nós já começamos a ver duas PECs tramitando em casas separadas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, 45 e 110, a palavra simplificação já começa a perder um pouco de sentido. Olhando a cada uma delas isoladamente, na 45, quando nós precisamos simplificar os tributos, não nos parece simplificar criarmos mais um tributo, que é o IBS, em 10 anos, mantendo os 5 que quer se substituir. 10 anos é um prazo muito longo, né? Então, nós já fizemos uma emenda dizendo que não era mais simples nós termos a junção dos tributos federais na criação do IVA federal, que é muito mais simples, né? O IVA federal nada mais é do que a soma do IPI, PIS e COFINS.
PIS e COFINS não precisava nem ter norma constitucional, uma matéria infraconstitucional poder fazer. O IPI, basta botar a alíquota zero, e o IPI já está acabado. O imposto seletivo, basta manter o IPI para aqueles produtos que se quer manter com o excise tax, para cigarros, para bebidas, que já existe. Então, nós fizemos uma emenda nesse sentido, né? 10 anos para nós é muito longo, e tem um outro grave problema, professor Roque, que eu coloquei até para o Bernardo e para o Eurico. Eu falei, 10 anos, com 5 tributos mantendo a sua competência impositiva plena, e mais o IBS, que é o novo tributo IVA federal, que é complexo, não é simples. Ele vai ser todo normatizado. É o novo IVA. Mantê-lo 10 anos, e aí você sobe a alíquota do IBS e vai descer a dos 5. Como é que eu vou fazer descer as alíquotas do ICMS a cada ano? Como, e eu pergunto ao professor Roque, pergunto ao professor Eduardo, como poderia a Constituição criar um dispositivo em que automaticamente a alíquota do ICMS, eu pergunto qual seria esta dos estados, baixaria proporcionalmente ao aumento do IBS. Não existe, seria inconstitucional de cara, professor. Ela não tem. Isso sem contar os mais de 5 mil municípios, porque isso acontece a mesma coisa. Na hora que o IBS sobe, o ISS deveria progressivamente também descer. Como vai fazer esse gatilho automático? Então, vai obrigar uma briga com os 27 governadores. E em cada estado eu não tenho uma alíquota uniforme de ICMS. Eu tenho várias alíquotas, eu tenho alíquotas diferenciadas, eu tenho reduções de base, eu tenho créditos outorgados, eu tenho créditos presumidos. E aí o governador viria e falar, Ronda, eu não posso fazer isso agora por causa da lei de responsabilidade fiscal. Bom, eu vou mandar o projeto para a Assembleia não vota. E a alíquota não cai do Estado, mas o do IBS sobe. Então, nos preocupa quando nós temos essas questões de simplificação e temos algumas travas nesse sentido. Então, propusemos uma emenda nesse sentido, eu estou dizendo pela federação. Achamos que não dá para fazer uma transição, para nós é uma transição rápida, uma transição que tem que ser, no máximo, 1 ou 2 anos. A virada de chave tem que ser rápida. Segundo ponto que nós colocamos uma emenda, na hora que você tem a troca de um tributo, vamos dizer que o ICMS suma e entre um novo tributo, um IVA federal, que é o sonho nosso de consumo também. O que acontece com os créditos e créditos acumulados gerados no tributo anterior? Somem. Então, nós fizemos uma proposta de securitização do crédito. Do crédito dito dos saldos credores ou dos créditos acumulados dos sistemas anteriores. Um dispositivo, para que não se esqueça, que não se perca esse crédito que ficou gerado. O outro ponto que nós colocamos também é que o imposto, qualquer que seja o IBS, o IVA federal, ele tem que ser um tributo por fora, crédito financeiro, para tirar a discussão do crédito, entre o que é insumo ou não, ou seja, tudo gerar o direito a crédito, e principalmente evitar o descasamento entre prazo de recebimento das duplicatas e prazo de pagamento dos tributos, né, um sistema de caixa. Isso, na 110, o Hawley, o sistema do Hawley coloca que estaria mais ou menos resolvido naquele programa que seria um programa virtual em que estaria a cada pagamento sendo gerado o direito de crédito, né? Então, esse ponto também deve ser tocado. Em suma, nossa grande preocupação, eu tenho acompanhado reformas há muitos anos, até tive a felicidade de encontrar o deputado Virgílio Guimarães, fiquei até assustado quando a gente ficou relembrando a época que foi em 2003, 2004, né, deputado? 2003? Nossa, passou 16 anos desde que a gente discutiu. Se nós tivéssemos avançado nós já teríamos o quanto andado. O grande problema é que nós não conseguimos andar nessa discussão de reformas. Agora, no nosso ponto de vista, muita questão não precisaria ter reforma constitucional. Nós podemos e deveríamos ter reformas infraconstitucionais. Nós devemos ter normas para simplificar, que independentemente de uma grande discussão. E isso, a gente poderia, pela OAB, implementar essas questões. Eu coloquei para o deputado Arthur Maia e para o Agnaldo Ribeiro,
O Arthur Maia está como relator daquele projeto de lei do devedor contumaz. Eu discuti com o deputado, falei, deputado, eu acho que devedor realmente a gente tem que tratar com muita ênfase, ainda mais o contumaz. Mas por que nós não temos regras para o bom contribuinte? Porque nunca tivemos normas para premiar o bom compliance. E digo isso porque quando hoje nós temos autos de infração, que hoje batem bilhões de reais, nós temos que ir para o judiciário. Vai para o judiciário, você só tem 3 formas que hoje podem ser admitidas como garantia: dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. Um débito de R$1 bilhão, um seguro-garantia de 2%, são R$20 milhões ao ano. Totalmente. 10 anos, são R$200 milhões jogados fora, porque aquele valor vai para o sistema financeiro. Ou é para o seguro, para a seguradora, ou para o banco. Se eu ganhar, eu não consigo compensar, e o fisco, se ganhar, não recebe esse valor. Agora, se eu tivesse essa norma do bom contribuinte flexibilizando essa questão de dar garantia, e eu tenho uma discussão, por exemplo, nós perdemos no CARF por voto de qualidade. É uma outra proposta que está em discussão. Nós vamos lá para o judiciário. Perdemos por voto de qualidade, então a questão é polêmica, e eu tenho que dar garantia. Por que nesses casos eu não precisaria dar garantia até a segunda instância? Se vencido em segunda instância, eu daria garantia. Isso diminuiria muito o impacto do custo de discussão. Então, são várias normas infraconstitucionais que eu acho que devemos tratar. A questão da mediação e conciliação e arbitragem em matéria tributária. Por exemplo, hoje, discussões de IPI, classificação fiscal. Por que não pode ter arbitragem tributária? Esse é o típico assunto que, se fosse arbitrado, uma arbitragem tributária resolveria uma questão técnica, não precisaria ter discussão jurídica. Bom, em suma, eu acho que tem um campo muito grande, mas antes das grandes reformas constitucionais que eu entendo que necessitamos, nós temos um grande universo a navegar, de já descomplicar, que o senhor até colocou sobre esse ponto, sobre a desburocratização, a simplificação, em campo infraconstitucional. Então, nós temos muita coisa a navegar. E espero que, dessa vez, eu acho que o ponto para a reforma tributária, Vigílio, eu acho que a conjunção de fatores vão impor, realmente, temos uma reforma. Os estados estão quebrados, todos querem uma reforma tributária, o contribuinte quer uma reforma tributária, mas ele não pode ser para piorar a situação. Ele tem que simplificar. Ele tem que entrar nos pontos que são críticos e não nos pontos que não estão críticos, para criar outros problemas. Nós temos que desconstitucionalizar aquilo que já tem demais na Constituição. Eu fico assustado quando vejo a PEC 45, eu vejo mais artigos inseridos do que artigos retirados da Constituição Federal. Cada vez mais estamos colocando questões na Constituição Federal para ficarmos entupindo o Supremo Tribunal Federal. Nós devemos ter ao contrário, nós devemos tirar os assuntos da Constituição Federal. Mas eu vejo agora um movimento positivo, principalmente com o governo federal. Eu fiquei muito feliz com a escolha do Tostes para secretário da Receita, uma pessoa muito ponderada, da Vanessa participando da Comitê de Reforma. Eu acho que este time, junto com o Rogério Marinho, que eu acho que vai ser um trunfo espetacular, um grande articulador, ajudou muito na discussão da reforma trabalhista, e agora conseguiu, Flávio, conseguiu apaziguar. Acho que vai ser um ponto muito positivo na articulação da reforma. Então, eu acho que esse trio ele pode avançar muito nessa discussão da simplificação da reforma tributária. O Flávio é um grande defensor da simplificação, o Flávio Rocha, e nós temos que lutar realmente para deixar o sistema mais limpo, mais clean, mais fácil. O nosso sistema hoje infelizmente, leva ao litígio. E eu oro bastante para que Deus possa nos iluminar. Eu vejo uma condição muito positiva, mas oro bastante para que nós tiremos os egos na discussão da reforma tributária. A fulanização, ela não pode ser uma reforma de fulano, beltrano, cicrano. Ela tem que ser uma reforma do Brasil. Ela tem que ser uma reforma para os brasileiros, e não para uma casa, e não para uma pessoa. Então, rogo a Deus para que possa iluminar essas grandes pessoas, o grande Brasil, para que possamos ter, e eu espero ter,
e ver um Brasil melhor. E espero que meus filhos possam estar nesse Brasil melhor. Eu espero poder ainda ter a alegria de olhar e ver que implantamos uma grande reforma. E a OAB, eu acho que tem um papel fundamental nisso. E parabéns pelo evento e parabéns a todos aqui que estão participando. Muito obrigado. Passa a palavra ao doutor José Eduardo Campos, advogado. Campos, advogado, professor e doutor pela PUC, membro da Comissão Tributária da OAB do Espírito Santo. Primeiro debatedor. Bom dia a todos. Cumprimentando o professor Roque Carrasa, estendo cumprimento a todos os presentes. É uma imensa alegria tê-lo aqui no Estado do Espírito Santo, mais uma vez poder ouvi-lo para discutir um tema tão importante. Penso que um grande desafio dessas várias propostas de reforma tributária é preservar o pacto federativo, porque a nossa federação exige, as federações e a nossa federação também, exige a autonomia dos entes da federação, autonomia política, administrativa e financeira. A nossa Constituição previu 2 mecanismos para garantir a autonomia financeira, que é a distribuição de competências tributárias e a distribuição de receitas tributárias. E essas reformas que propõem especialmente a questão da unificação de tributos, elas têm que observar essa preservação da autonomia financeira. Não necessariamente que a unificação vá violar a forma federativa, porque nós temos um exemplo, já um caso pragmático, do Simples Nacional, que ocorre essa unificação. Então, não necessariamente vai ocorrer uma violação, penso eu, desde que se observe essa distribuição efetiva de dinheiro para os entes da federação. E o senhor fez uma observação muito importante, que a simples alteração da legislação, seja a constitucional ou infraconstitucional, por si só ela não resolve o problema. O senhor citou o exemplo da necessidade, da importância de ter um cadastro único. A Lei Complementar do Simples prevê a criação de um cadastro único e até hoje não foi implementado. Mesmo nas empresas optantes do Simples, tem que ter o CNPJ, a inscrição estadual, mais a inscrição municipal. Então, além da questão da reforma legislativa, constitucional e infraconstitucional, é preciso implementar essas simplificações, para que o sistema realmente se torne mais simples, porque a simplificação do sistema, acredito que é uma unanimidade. Como se vai fazer essa simplificação, que aí é a grande discussão. Agora, o doutor Ricardo Dalla. Como o tempo é curto para todos nós, brinquei com a Raquel Freixo que, se não estaria errado a impressão do tempo de 2 minutos, não seria 20 minutos. Ela confirmou que seriam 2 minutos, realmente. Mas quero parabenizar esse grandioso evento, o presidente José Risque, vice-presidente Anabela Galvão, o Alexandre Rostanho, o Mazinho dos Anjos, Gustavo Cipolatti, conselheiros federais, o Luciana Matar Nemer, o Alóquio, o Alemã, Carlos Magno Gonzaga Cardoso, a própria Raquel Freixo, o doutor Elcio Ronda, conselheiros estaduais da OAB, o professor Roque Carrasa, que eu homenageio aqui em nome desse evento, essa honra de estar aqui presente com Vossa Excelência, o desembargador Robson Albanês, o Ari Raguiante, que veio de Brasília aqui para nos prestigiar, Domingos Taufner, Rodrigo de Paula, meu amigo Eduardo Maneira, queridos conterrâneos, distinto público. A Constituição Federal de 1934 estabelecia um limite máximo para as multas tributárias de 10%. Isso passou batido, nunca mais se colocou isso na Constituição Federal. Aquela Constituição de 34 foi criada para assegurar à nação uma unidade, um regime democrático, justiça, bem-estar social e econômico. Fui aluno na PUC de São Paulo, em 1984, de Geraldo Ataliba. Não posso esquecer do professor Geraldo Ataliba, que foi, por sua inteligência ímpar, por seu protagonismo de separação do direito tributário do ramo público do direito financeiro,
quando o ilustre professor Roque Carrasa, àquela época, continua até hoje, jovem e talentoso, já era o seu assistente, tudo bem antes da Constituição Federal de 88, quando tive a honra de ser também seu aluno, como continuo sendo até hoje. Se cuidamos da preservação das florestas, não olhamos para o fundo dos oceanos, que estão mais devastados do que as próprias florestas. Essa é uma realidade crucial. Assim é no direito tributário, cuidamos dos tributos, mas não enxergamos as multas tributárias, que estão devastando a economia brasileira. Essas são em torno de 265 mil tipos de multas tributárias. No Brasil, porque cada um dos 5.570 municípios cria as suas multas para cada tributo municipal, ISS, ITBI e o IPTU, mais as multas estaduais do ICMS, ITCMD e do IPVA. E os tributos federais possuem suas multas. Então, uma conta simples de aritmética nos mostra a existência de 265 mil tipos de multas tributárias no Brasil, por aí criando sérios problemas à economia brasileira. O nosso congresso da OAB acertou no tema setor produtivo e federalismo. Não é possível mais a existência de multas confiscatórias que disputam a mesma base de cálculo dos impostos. Assim, uma nota fiscal de compra de um veículo para a empresa como ativo fixo, que não é registrada na contabilidade, tem multa aqui no nosso estado do Espírito Santo de 100% do valor da mercadoria. Enfim, são milhares de tipos extravagantes de multas por infrações, por descumprimento de obrigações principais e acessórias. Enfim, isso não ajuda a economia e o setor produtivo. E em termos de federalismo, que é o tema nosso aqui, precisa a reforma tributária alçar ao nível constitucional para fixar nela a necessária limitação ao poder de tributar, o que, sendo assim, homenageio com essa ideia o eminente professor, saudoso professor Aliomar Baleiro, para serem fixadas por lei complementar com a diretiva a toda a Federação Brasileira. É o que eu trago ao debate. Muito obrigado. Agora, o doutor Tiago Nader Passos, membro do Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Vitória e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB-ES. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do professor Roque Carrasa, a quem eu devo grande parte do meu aprendizado, e digo que é uma honra estar hoje aqui sentado ao seu lado. E estamos aqui para debater, mas como o espaço é curto e eu não estou desejando receber a cartinha do tempo esgotado aqui, eu vou apenas fazer um comentário e deixar algum para reflexão dos senhores, até por ter coordenado aqui uma cartilha cidadã que vai ser lançada hoje em coquetel após o evento, a questão da justiça social, né? Porque aquela dogma da justiça fiscal para alcance da justiça fiscal, mas a gente percebe que hoje o sistema tributário vigente ele não prevalece as partes mais sensíveis da sociedade e me parece que as propostas de reforma tributária também não o fazem. Então, talvez seja um momento de reflexão para a gente pensar. Uma ideia que já tem se discutido seria a exclusão das deduções legais do imposto de renda, que só favorece os mais privilegiados, e, de repente, com redução de alíquotas. E, se não porque a regulamentação do IGF, que está adormecido na Constituição, e a própria desoneração da folha de pagamento, que, aliado aí à reforma trabalhista que já está vigente, é um estimulador aí de geração de empregos e, consequentemente, o consumo, o poder de consumo. Então, é mais esses comentários que eu queria trazer para a gente refletir,
porque me parece que nem o sistema atual, nenhuma das propostas está pensando na justiça social, né, em sua finalidade. Mas é isso, eu agradeço aí a oportunidade. Então, se encerra essa mesa. É isso, cerimonialista. Vamos encerrar a mesa para dar início a uma outra palestra. Agradeço a todos os presentes.